Bem-vindo de volta. Audiolivro O Universo Autoconsciente Amit Goswami. Como a consciência cria o mundo material. Capítulo 7. Escolho, logo existo. Cabe estudar agora uma questão importante. O que é consciência? E como distinguir entre consciência e percepção? Infelizmente, não é fácil dar uma definição da primeira. A palavra consciência deriva de duas palavras, do verbo latino sire, que significa saber, e da preposição cum, que significa com. Etimologicamente, portanto, consciência significa saber com. No Oxford English Dictionary, além disso, há não uma, mas 6 definições da palavra consciência. 1. Conhecimento conjunto ou mútuo. 2. Conhecimento ou convicção internos, especialmente de nossa própria ignorância, culpa, deficiências, etc. 3. O ato ou estado de estarmos conscientes ou cientes de alguma coisa. 4. O estado ou faculdade de estarmos conscientes como condição ou concomitante de todo pensamento, sentimento e vontade. 5. A totalidade das impressões, pensamentos e sentimentos que constituem nosso ser consciente. 6. O estado de estarmos conscientes, considerando isso como a condição normal de uma vida sadia de vigília. Nenhuma dessas definições é inteiramente satisfatória. Tomadas em conjunto, porém, proporcionam uma ideia aproximada do que é a consciência. Imaginemos uma situação em que entram em jogo todas essas diferentes definições. Atribuiremos a cada uma delas um subscrito, de 1 a 6. Um buquê de rosas lhe é entregue. O entregador, você e a pessoa que o enviou compartilham todos da mesma consciência no tocante ao presente. Faz parte de sua consciência que você conheça a história, as associações e as conotações das rosas e do que significam como presente, e nesta consciência você pode ou não apreciá-lo. A experiência sensorial de rosas reside na consciência, por meio da qual você pode aspirar-lhe o aroma, notar-lhe a cor e sentir-lhe os espinhos. Mas é a consciência 4 que lhe permite atribuir os significados, considerar os relacionamentos e fazer as opções ligadas ao presente. Aceitar ou recusar as rosas, por exemplo. A consciência é o que o torna o ser único que você é, diferente de sua amada e de qualquer outra pessoa, e que reage de uma forma particular ao presente. E é apenas pela consciência 6 que você pode, afinal de contas, receber as rosas e experimentar ou demonstrar qualquer um dos estados precedentes de consciência. Mas até mesmo essa análise da palavra deixa muito a desejar. A consciência reveste-se de 4 aspectos diferentes. Em primeiro lugar, temos o campo da consciência, às vezes chamado de campo da mente ou espaço de trabalho global. A isso chamo de percepção. Em segundo, há objetos da consciência, tais como pensamentos e sentimentos, que nesse campo surgem e desaparecem. Em terceiro, há o sujeito da consciência, o experienciador ou testemunha. As definições do dicionário tratam realmente do sujeito da consciência, ou self-consciente, com o qual nos identificamos. Em quarto, falamos de consciência como o fundamento de todo o ser. Uma definição de senso comum da consciência equipará-a à experiência consciente. Falar de um sujeito de consciência sem falar de experiência é o mesmo que falar de um palco de balé sem bailarinas. Note que o conceito de experiência consciente não se restringe à consciência de vigília. O sonho é uma experiência consciente, embora diferente da que temos no estado de vigília. Os estados que experimentamos na meditação, sob o efeito de drogas, nos transes hipnóticos, todos esses estados alterados de consciência envolvem experiências. O senso comum nos diz que experiências conscientes ocorrem com numerosos concomitantes, alguns internos, outros externos. Enquanto datilógrafo esta página, por exemplo, observo minha mente, enquanto meus dedos tocam as teclas da máquina de escrever. Estou pensando, como é que está se saindo esta página? Devo reescrever esta sentença? Estou explicando de menos ou de mais? Agora, escuto uma batida à porta do escritório. Levanto a voz. Quem é? Nenhuma resposta. Tenho de fazer uma opção. Ou grito mais alto ou me levanto para ir abri-la.
Os concomitantes externos são fáceis de entender. Eu não me identifico com meus dedos, mesmo quando eles estão ocupados fazendo alguma coisa a que dou valor, como datilografar esta página. Poucos entre nós pensariam em identificar consciência com sensações, impressões sensoriais ou ações motoras. Você pode imaginar-se dizendo, eu sou minha ida até a porta? Claro que não. O senso comum nos diz que os concomitantes externos de uma experiência consciente não constituem os elementos fundamentais da consciência. Quando passamos ao estofo interno da mente, pensamentos, sentimentos, opções, etc., as coisas tornam-se muito menos claras. Numerosas pessoas, por exemplo, seguindo o conceito de Descartes, identificam-se com seus pensamentos. Penso, logo existo. No caso de outras, ser consciente é sinônimo de sentimentos. Sinto, logo existo. Alguns podem identificar-se com a capacidade de escolher. Nietzsche, por exemplo, iguala ser e vontade. Ciência é senso incomum. Recorremos a ela quando fracassa o senso comum. Recorrer à psicologia, contudo, em nada adianta. Ou, como disse o eminente cognitivista Ulrich Neisser, a psicologia não está pronta para enfrentar a questão da consciência. Por sorte, a física está. Isso significa voltar à teoria quântica e ao problema da medição, que, para começar, abriu a discussão sobre consciência. A solução idealista do paradoxo do gato de Schrödinger exige que a consciência do sujeito que observa escolha uma faceta da multifacetada superposição coerente vivo e morto do gato, e dessa maneira lhe cele o destino. O sujeito é aquele que escolhe. Não é o cogito, ergo sum, como pensava Descartes, mas o opto, ergo sum. Escolho, logo existo. A mente e as leis da mente escondiam-se na noite. E Deus disse, faça-se Descartes, e fez-se a luz. Mas ela não durou. O demônio gritou, ei, o gato de Schrödinger está aqui. Restabeleça o status quo. Com nossas desculpas ao poeta Pope, claro. Reconheço, os devotos da física clássica sacudirão a cabeça com ar de desaprovação, porque pensam que não há liberdade de opção ou livre-arbítrio em nosso mundo determinista. Por causa dessa suposição de determinismo causal, tentaram condicionar-nos a acreditar que somos máquinas materiais. Vamos supor que suspendemos por alguns momentos nosso condicionamento. Afinal de contas, resolvemos com nossa hipótese o paradoxo do gato de Schrödinger. No mesmo espírito de indagação, perguntamos: e daí? Em resposta, abre-se uma porta. Prisioneiros que somos de pensamentos e sentimentos, eles têm origem em contextos antigos, fixos, aprendidos. Acontecerá o mesmo com o livre-arbítrio? Nossas opções criam o contexto para nossos atos e, portanto, a possibilidade de um novo contexto surge quando optamos. E é justamente essa possibilidade de saltar para fora do velho contexto e entrar em outro, em um nível mais alto, que nos dá liberdade de escolha. Surgiu uma linguagem característica para descrever especificamente esse tipo de situação. Uma estrutura hierárquica de níveis contextuais. Essa linguagem, conhecida como teoria de tipos lógicos, foi criada por Bertrand Russell para solucionar problemas que surgiam na teoria dos conjuntos. A ideia básica de Russell era que um conjunto composto de membros é de um tipo lógico mais alto do que os próprios membros, porque define o contexto para pensar neles. Analogamente, o nome de uma coisa, que representa o contexto da coisa que ela descreve, é de um tipo lógico mais alto do que a própria coisa. Dessa maneira, entre os três concomitantes internos da experiência consciente, sobressai a escolha. Ela é de um tipo lógico mais alto do que pensamentos e sentimentos. Será a capacidade de optar, então, o que nos torna conscientes das experiências que escolhemos? Em todos os momentos enfrentamos literalmente miríades de possibilidades alternativas. Escolhemos entre elas e, quando escolhemos, reconhecemos o curso de nosso devenir. Dessa maneira, a opção e o reconhecimento da opção definem nosso self. A questão fundamental da autoconsciência é escolher ou não escolher. A ideia de que a opção é a concomitante definidora da autoconsciência conta com certo apoio experimental.
Dados de experimentos na ciência cognitiva indicam que pensamentos e sentimentos, mas não a escolha, surgem como reação à percepção inconsciente de estímulos. Segundo os dados, que descreveremos na seção seguinte, aparentemente não exercemos escolha, a menos que estejamos agindo conscientemente, com percepção como sujeitos. Esse fato configura a questão do que significa agir sem percepção, o conceito do inconsciente. O que em nós é o inconsciente? O inconsciente é aquilo para o qual há consciência, mas não percepção. Note que não há aqui um paradoxo, porque, na filosofia do idealismo, a consciência é o fundamento do ser. Ela é onipresente, mesmo quando nos encontramos em estado inconsciente. Parte da confusão com o termo percepção inconsciente surge das idiosincrasias históricas da etimologia do termo. É o nosso self consciente que permanece inconsciente de algumas coisas durante a maior parte do tempo, e de tudo, em um sono sem sonhos. Em contraste, o inconsciente parece permanecer consciente de tudo, durante todo o tempo. Ele jamais dorme. Ou melhor, é o nosso self consciente que está inconsciente de nosso inconsciente, e o inconsciente é o que permanece consciente. E temos os dois termos ao avesso. Para maior elucidação do assunto, recomendamos a leitura de Vital Lies, Simple Truths, de Daniel Goleman. Quando falamos de percepção inconsciente, portanto, estamos falando de eventos que percebemos, mas que não estamos conscientes de perceber. Experimentos de percepção inconsciente. Reconheço que a coisa parece esquisita. De que modo pode haver um fenômeno denominado percepção inconsciente? Percepção não é sinônimo de estar ciente de alguma coisa? Os autores do Oxford English Dictionary aparentemente pensam que sim. Não obstante, novos dados recolhidos no laboratório cognitivo apontam para uma distinção entre os dois conceitos: percepção e consciência de alguma coisa. A experimentação inicial foi feita com 2 macacos. Os pesquisadores Nick Humphrey e Lewis Weiskrantz removeram deles as áreas corticais ligadas à visão. Uma vez que o tecido cortical não se regenera, esperava-se que os macacos permanecessem cegos. Ainda assim, gradualmente, eles recuperaram o suficiente da visão para convencer os pesquisadores de que podiam ver. Um dos macacos, uma fêmea chamada Helen, era frequentemente levada a passear na coleira. Aos poucos, ela aprendeu a fazer algumas coisas muito esquisitas para uma criatura que devia estar cega. Helen, por exemplo, conseguia subir em árvores. Pegava também comida oferecida quando estava suficientemente perto para que pudesse agarrá-la, mas ignorava-a quando distante demais. Evidentemente, Helen estava vendo, mas com o quê? Acontece que há uma trilha secundária através da qual estímulos ópticos passam da retina para uma estrutura no metencéfalo chamada colículo superior. Essa visão colicular estava permitindo que Helen visse coisas com o que os pesquisadores batizaram de visão cega. Por acaso, Nick Humphrey encontrou um sujeito humano com o mesmo tipo de visão. Um defeito no córtex desse homem tornara-o cego no campo visual esquerdo de ambos os olhos. Nesse momento, os pesquisadores podiam perguntar ao sujeito o que estava acontecendo na consciência quando ele executava algumas tarefas permitidas por seu estado. E as respostas foram estranhas. Se uma luz lhe era mostrada à esquerda, o lado cego, por exemplo, ele podia apontá-la com precisão. Podia também diferenciar entre cruzes e círculos e linhas horizontais e verticais, tudo isso com o campo visual esquerdo. Mas quando perguntado como via essas coisas, insistia em que não as via. Alegava que simplesmente dava um palpite, a despeito do fato de que sua taxa de acertos estava muito além da que podia ser atribuída ao acaso. O que é que significa tudo isso? Há agora algum consenso entre os cientistas cognitivos de que a visão de cego é um exemplo de percepção inconsciente, percepção sem consciência de perceber. Como vemos, a percepção e a consciência de perceber não estão necessariamente entrelaçadas. Provas fisiológicas e cognitivas adicionais de percepção inconsciente foram colhidas em pesquisas realizadas na América e na Rússia. Pesquisadores mediram as respostas elétricas do cérebro de vários sujeitos a uma grande variedade de mensagens subliminares. As respostas eram em geral mais fortes quando uma imagem expressiva, como a de uma abelha,
era projetada sobre uma tela durante 1 milésimo de segundo do que quando usada uma imagem mais neutra, como uma figura geométrica abstrata. Obviamente, matemáticos não faziam parte do grupo de teste. Além do mais, quando os sujeitos foram solicitados a mencionar todas as palavras que lhe ocorriam à mente após esses experimentos subliminares, a imagem expressiva gerava palavras que eram claramente relacionadas com a imagem mostrada rapidamente. A imagem de uma abelha, por exemplo, provocou a menção de palavras como ferrão e mel. Em contraste, as imagens geométricas dificilmente provocavam qualquer coisa relacionada com o objeto. Evidentemente, havia percepção da imagem da abelha, mas não conhecimento consciente dessa percepção. Esses experimentos foram saudados na imprensa popular como prova experimental do conceito freudiano de inconsciente, que sacudiu o mundo científico no início do século XX. O que, em nós, contudo, é o inconsciente? O inconsciente é aquilo para o qual há consciência, como fundamento do ser, mas não conhecimento consciente e nenhum sujeito. De modo que, como percepção inconsciente, estamos falando de eventos que percebemos, isto é, eventos que são captados como estímulos e processados, mas que não temos consciência de estar percebendo. Em contraste, a percepção consciente envolve captar estímulos, processá-los e tornar-se consciente da percepção. O fenômeno da percepção inconsciente provoca indagações de importância crucial. Estará qualquer um dos 3 concomitantes comuns da experiência consciente, pensamento, sentimento e opção, ausente na percepção inconsciente? O experimento sobre mensagens subliminares sugere que o pensamento está presente, uma vez que os sujeitos pensaram nas palavras ferrão e mel como consequência da percepção inconsciente da imagem de uma abelha. Evidentemente, continuamos a pensar mesmo no inconsciente, e pensamentos inconscientes afetam nossos pensamentos conscientes. No tocante a sentimento, um experimento com pacientes portadores de cérebro cindido gerou provas importantes. Nesses sujeitos, os hemisférios esquerdo e direito do cérebro foram desconectados cirurgicamente, excetuadas as conexões cruzadas nos centros do metencéfalo, envolvidas nas emoções e sentimentos. Quando a imagem de um modelo masculino despido foi projetada no hemisfério direito de um sujeito feminino durante uma sequência de padrões geométricos, ela demonstrou embaraço, ficando ruborizada. Quando perguntada por quê, ela negou ter se sentido embaraçada. Não tinha conhecimento consciente desses sentimentos internos e não podia explicar por que ficara ruborizada. O sentimento, portanto, está também presente na percepção inconsciente, e sentimento inconsciente pode produzir sentimento consciente inexplicável. Finalmente, cabe perguntar: a opção ocorre também na percepção inconsciente? Se queremos descobrir esse fato, temos de enviar um estímulo inequívoco ao cérebro-mente, de modo que haja uma opção de respostas. Em um importante experimento cognitivo, o psicólogo Tony Marcel usou palavras polissêmicas, ou seja, palavras com mais de um significado. Os sujeitos observaram uma tela, enquanto 3 palavras eram sucessivamente projetadas, uma de cada vez, a intervalos de 600 milissegundos ou 1,5 segundo entre os lampejos. Aos sujeitos foi solicitado que apertassem um botão quando reconhecessem conscientemente a última palavra da série. O objetivo inicial do experimento era usar o tempo de reação do sujeito como medida da relação entre congruência, ou a falta dela, entre as palavras e os significados a elas atribuídos em séries tais como mão palma-pulso, congruente, relógio palma-pulso, neutra, árvore palma-punho, incongruente, e relógio bola-pulso, nenhuma associação. Poder-se-ia esperar que o induzimento da palavra mão, por exemplo, seguida pela projeção na tela de palma, folha de palmeira, produzisse o significado de palma relacionado com a mão, caso em que melhoraria o tempo de reação do sujeito para reconhecer a terceira palavra punho, congruência. Se a palavra indutora fosse árvore, o significado léxico de palma como árvore devia ser atribuído e o reconhecimento do significado da terceira palavra, pulso, exigiria um tempo de reação mais longo, incongruente. Na verdade, foi esse mesmo o resultado. Quando, no entanto, a palavra do meio era escondida por uma máscara, de tal modo que o sujeito a via inconscientemente, mas não conscientemente,
Não ocorria mais qualquer diferença apreciável em tempo de reação entre os casos congruentes e incongruentes. Esse fato surpreende porquanto, presumivelmente, ambos os significados da palavra ambígua estavam à disposição da pessoa, pouco importando o contexto indutor, mas nenhum deles foi escolhido de preferência ao outro. Aparentemente, opção é um concomitante de experiência consciente, mas não de percepção inconsciente. A consciência de nosso sujeito surge quando é feita uma opção. Escolhemos, logo existimos. Combina. Se não escolhemos, não confessamos reconhecer nossas percepções. O homem com visão de cego, portanto, nega ter visto alguma coisa quando evita um obstáculo. A mulher com o córtex cindido ruboriza-se, mas nega ter sentido embaraço. Talvez, afinal de contas, a psicologia cognitiva possa contribuir para explicar a consciência, especialmente se puder ser usada para submeter a teste ideias baseadas na teoria quântica de sujeito-self. Tanto a teoria quântica quanto esses experimentos cognitivos demonstraram que há base científica para a ênfase que a tradição ocidental põe na liberdade de escolha como fundamental para a experiência humana. Note que se a explicação quântica do experimento de Marcel é correta, então ela demonstra indiretamente a existência de superposições coerentes em nosso cérebro-mente. Antes da opção, o estado do cérebro-mente é ambíguo, tal como o do gato de Schrödinger. Em resposta a uma palavra polissêmica, o estado do cérebro-mente torna-se uma superposição coerente de dois estados. Cada um deles corresponde a um significado diferente de palma, árvore ou mão. O colapso consiste da opção entre um desses estados. Talvez haja alguma indução para um significado em virtude de condicionamento. Um californiano, por exemplo, pode sentir ligeira preferência pelo significado de árvore de palma. Nesse caso, a ponderação da probabilidade das duas possibilidades não seria igual, mas favoreceria o significado induzido. Haveria, contudo, uma probabilidade não zero para o outro significado, mas persistiria a questão da opção. Escolho, logo existo. Lembre-se também de que na teoria quântica o sujeito que escolhe é um sujeito único, universal, e não nosso ego pessoal, eu. Além disso, como demonstra um experimento que será discutido no capítulo seguinte, essa consciência optante é também não local. Capítulo 8. O paradoxo. Einstein, Podolsky, Rosen. O cenário idealista do colapso quântico depende de a consciência ser não local. Diante disso, impõe-se perguntar se há alguma prova experimental da não localidade. Temos sorte. Em 1982, Alain Aspect e seus colaboradores da Universidade de Paris-Sud realizaram um experimento que demonstrou conclusivamente a não localidade quântica. Na década de 1930, Einstein ajudou a criar um paradoxo, hoje famoso e conhecido como paradoxo EPR, com o intuito de provar o caráter incompleto da mecânica quântica e reforçar o apoio ao realismo. Dadas as inclinações filosóficas de Einstein, o EPR poderia ter significado Einstein pela preservação do realismo. Ironicamente, o paradoxo voltou como um bumerangue contra o realismo, pelo menos contra o realismo materialista, e o experimento de Aspect fez parte dessa reviravolta. Lembremo-nos do princípio da incerteza de Heisenberg. Em qualquer dado momento, apenas uma de duas variáveis complementares, posição e momentum, pode ser medida com absoluta certeza. Isso significa que jamais podemos prognosticar a trajetória de um objeto quântico. Com a ajuda de dois colaboradores, Boris Podolsky e Nathan Rosen, o P e o R do EPR, Einstein construiu um cenário que aparentemente desmente tal imprevisibilidade. Imaginemos que dois elétrons, que chamaremos de Joe e Moe, interagem entre si durante algum tempo e em seguida deixam de fazê-lo. Esses elétrons são, claro, gêmeos idênticos, uma vez que é impossível distinguir um elétron de outro. Suponhamos que as distâncias de Joe e Moe, a partir de alguma origem em um certo eixo, são xj e xm, respectivamente, enquanto interagem, figura 29. Os elétrons estão em movimento e, portanto, têm momentum. Podemos designar esses momenta, ao longo do mesmo eixo, como PJ e PM.
A mecânica quântica implica que não podemos medir PJ, XJ ou PM e XM simultaneamente, em virtude do princípio da incerteza. Mas nos permite de fato medir simultaneamente a distância x entre um e outro, x, xj, xm, e o momentum total de ambos, p, px, pj plus pm. Figura 29. A correlação EPR de Joule e Mole. A distância entre eles, xj, sm, é sempre a mesma, e o momentum total de ambos é pj plus pm. Quando Joule e Mole interagem, disseram Einstein, Podolsky e Rosen, eles se tornam correlacionados porque, mesmo que mais tarde deixem de interagir, medir a posição de Joule, QJ, permite-nos calcular exatamente onde está Mole, o valor de xm, uma vez que xm, xl e xj, x, sendo x a distância conhecida entre eles. Se medimos PJ, o momentum de Joule, podemos determinar PM, o momentum de Mole, porque PM mais P, PJ e P é conhecido. Dessa maneira, efetuando a medição apropriada de Joule, podemos determinar a posição ou o momentum de Mole. Se, contudo, fizermos nossas medições de Joule em ocasiões em que Mole não estiver mais interagindo com ele, essas medições não poderão de maneira alguma produzir qualquer efeito sobre Mole. Os valores da posição e do momentum de Mole, por conseguinte, precisam ser simultaneamente acessíveis. Um objeto quântico correlato, MOI, precisará forçosamente ter valores simultâneos de posição e momentum, assim concluía o EPR. Essa observação confirmaria o realismo porque, em princípio, poderíamos, nessa ocasião, determinar a trajetória do movimento de Mole. Em contraste, ela aparentemente comprometia seriamente a mecânica quântica, porque esta concorda com o idealismo ao dizer que é impossível calcular a trajetória de um objeto quântico, porque não existe uma trajetória, mas apenas possibilidades e eventos observados. Einstein argumentou que se a trajetória de um objeto quântico correlacionado é, em princípio, previsível, mas que a mecânica quântica é incapaz de prevê-la, deveria haver alguma coisa errada com ela. A conclusão favorita que Einstein tirava desse dilema era que a mecânica quântica constituía uma teoria incompleta. Era incompleta na descrição dos estados de dois elétrons correlacionados. Implicitamente, ele apoiava a ideia de que, por trás das cenas, deveria haver variáveis ocultas, parâmetros desconhecidos, que controlariam os elétrons e determinariam sua trajetória. A propósito do conceito de variáveis ocultas, disse o físico Heinz Pagels: se imaginamos que a realidade é um baralho, tudo que a teoria quântica faz é prever a probabilidade de que várias mãos sejam distribuídas. Se houvesse variáveis ocultas, isso equivaleria a olhar dentro do baralho e prever as cartas individuais em cada distribuição. Einstein defendia a ideia de variáveis ocultas deterministas, com a finalidade de desmistificar a mecânica quântica. Ele era um realista, lembre-se. Para Einstein, a mecânica quântica probabilística implicava um Deus jogador, e segundo ele, Deus não joga dados. Em sua opinião, era imperativo que a mecânica quântica fosse substituída por alguma teoria de variáveis ocultas, com o objetivo de restabelecer a ordem determinista no mundo. Infelizmente para ele, a dificuldade para a teoria quântica criada pela análise EPR pode ser solucionada sem variáveis ocultas, conforme observou Bohr. Conta-se, aliás, que Bohr recomendou a Einstein: não diga a Deus o que fazer. Einstein, e Podolsky e Rosen supunham a doutrina da localidade, com vistas a restabelecer trajetórias, e daí o realismo materialista. Lembremo-nos de que localidade é o princípio que diz que todas as interações são mediadas por sinais transmitidos através do espaço-tempo. Einstein e seus colegas supunham tacitamente a ideia de que a medição da posição, ou momentum, do primeiro elétron, chamado Joule, poderia ser feita sem perturbar o segundo, MOI, porque os dois estavam separados no espaço e não interagindo por meio de sinais locais no momento das medições. A não interação é o que normalmente esperamos de objetos materiais, porque a relatividade, com seu limite da velocidade da luz para todas as velocidades de sinal, proíbe interação instantânea à distância, ou a não localidade. A questão pertinente no caso é a separabilidade.
Estarão separados os objetos quânticos quando não ocorre interação local entre eles, como acontece certamente com objetos que obedecem às leis da física clássica. Por que o resultado do EPR é considerado um paradoxo? A separabilidade einsteiniana é parte integrante da filosofia do realismo materialista, que ele defendeu durante todo o fim de sua vida. Esta é a filosofia que considera objetos físicos como reais, independentes uns dos outros e da medição ou observação que sofrem, a doutrina da objetividade forte. Na mecânica quântica, no entanto, a ideia da realidade de objetos físicos independentes das medições que deles fazemos é difícil de sustentar. O motivo de Einstein, portanto, era desacreditar a mecânica quântica e restabelecer o realismo materialista como filosofia básica da física. O paradoxo EPR diz que temos de escolher entre localidade, ou separabilidade, e a completeza da mecânica quântica, e que isso não é opção, absolutamente, uma vez que a separabilidade é imperativa. Mas é mesmo? A resposta é um sonoro não, porque, na verdade, a solução do paradoxo EPR reside no reconhecimento de uma inseparabilidade básica dos objetos quânticos. A medição de um de dois objetos correlacionados afeta o parceiro correlacionado. Esta foi essencialmente a resposta de Bohr a Einstein, Podolsky e Rosen. Quando um objeto, Joe, de um par correlacionado sofre colapso em um estado de momentum PJ, a função de onda do outro entra também em colapso, no estado do momentum P, PJ, e nada podemos dizer sobre a posição de mole. E quando Joe sofre colapso através de medição de posição em XJ, a função de onda de Moa entra imediatamente em colapso para corresponder à posição XJ, X, e não podemos dizer mais coisa alguma sobre seu momentum. O colapso é não local, da mesma maneira que a correlação é não local. Os objetos correlacionados EPR mantêm uma correlação ontológica não local, ou inseparabilidade, e exercem uma influência instantânea, destituída de sinal, de um sobre o outro. Difícil como possa se acreditar nisso, do ponto de vista do realismo materialista. A separabilidade é resultado do colapso. Só depois do colapso é que há objetos independentes. O paradoxo EPR, portanto, obriga-nos a admitir que a realidade quântica tem de ser uma realidade não local. Em outras palavras, deve-se pensar em objetos quânticos como objetos em potência, que definem um domínio não local da realidade que transcende o espaço-tempo local e, portanto, situa-se fora da jurisdição dos limites de velocidade einsteinianos. Bohr, embora compreendesse a inseparabilidade, relutava em ser demasiado explícito sobre metafísica quântica. Nunca foi muito específico, por exemplo, sobre o que entendia por medição. De um ponto de vista puramente idealista, dizemos que medição significa sempre a observação feita por um observador consciente, com percepção presente. A lição a tirar do paradoxo EPR, portanto, parece ser que um sistema quântico correlacionado contém o atributo de uma completeza intacta, que inclui uma consciência observadora. Um sistema desse tipo possui uma inteireza nata, de natureza não local, que transcende o espaço. Mas, antes de desenvolver essa linha de raciocínio, temos de reconhecer que, do ponto de vista puramente experimental, é difícil comprovar a correlação de dois elétrons da maneira exigida pela solução do paradoxo EPR. A função de onda de Moe entra realmente em colapso quando observamos Joe à distância e quando não estão interagindo. David Bohm, pioneiro no trabalho de decifrar a mensagem da nova física, pensou em uma maneira muito prática de correlacionar elétrons. Uma maneira que podemos usar para confirmar experimentalmente a não localidade do colapso. O elétron tem dois parâmetros de valor denominados spin. Pensemos no spin como uma flecha que aponta para cima ou para baixo do elétron. Bohm sugeriu que, em certas circunstâncias, podemos fazer com que dois elétrons colidam de tal maneira que, após a colisão, eles seriam correlacionados no sentido em que as flechas dos spin de ambos ficariam apontadas em sentido contrário entre si. Dir-se-ia, nesse caso, que os dois elétrons estariam em um estado singlet, ou correlacionados em suas polarizações. A prova há da não localidade, o experimento Aspect. Alan Aspect usou o tipo singlet de correlação entre dois fótons para confirmar que há uma influência, sem sinal,
que opera entre dois objetos quânticos correlacionados. Ele confirmou que a medição de um único fóton afeta seu parceiro correlacionado por polarização, sem qualquer troca de sinais locais entre eles. Imaginemos a situação seguinte: uma fonte de átomos emite pares de fótons, e os dois fótons de cada par movem-se em direções opostas. Cada par de fótons é correlacionado por polarização. Seus eixos de polarização situam-se ao longo da mesma linha. Dessa maneira, se vemos um fóton através de óculos de sol polaroide, com eixo de polarização vertical, a maneira como são usados normalmente, uma amiga à distância no lado oposto dos átomos que emitem a luz verá o fóton correlacionado apenas se estiver também usando óculos polaroide com eixo vertical. Se ela inclinar a cabeça, de modo que o eixo de polarização de seus óculos torne-se horizontal, ela não poderá ver seu fóton. Se inclinar a cabeça de uma maneira que lhe permita ver seu fóton, não poderá ver seu parceiro correlacionado, porque o eixo de polarização de seus óculos não está sincronizado com o eixo dos óculos dele. Os feixes de fótons em si, claro, não são polarizados, não têm polarização especial, a menos que os observemos com óculos polaroide. É igualmente provável que se manifestem todas as direções dos feixes. Cada fóton constitui uma superposição coerente de polarizações ao longo de e perpendicular, no tocante a qualquer direção. Nossa observação é que produz o colapso de um fóton com polarização definida, tanto ao longo do eixo quanto perpendicularmente. Em uma longa série de colapsos, haverá tantos colapsos com a denominada polarização ao longo do eixo, quantos haverá com a polarização perpendicular. Suponhamos que as duas figurinhas abaixo comecem com os eixos de polarização de seus óculos na vertical, de modo que ambos vejam um dos fótons correlacionados. Figura 30. Mas, de repente, você inclina a cabeça, de modo que seu eixo de polarização torna-se horizontal, não mais vertical. Com essa manobra, uma vez que você só vê o fóton se ele estiver polarizado horizontalmente, você fez com que o fóton que vê tomasse um eixo de polarização horizontal. Curiosamente, porém, sua amiga não vê mais o outro fóton do par, a menos que ela vire simultaneamente os óculos, porque esse fóton correlacionado tomou também um eixo de polarização horizontal como resultado de sua manobra. Este é um colapso não local, certo? Figura 30. Observações de fótons correlacionados por polarização. Se acreditamos realmente no realismo materialista, há algo de estranho nessa construção teórica quântica de eventos, porque alguma coisa que fazemos com um fóton afeta simultaneamente seu parceiro distante. Qualquer que seja a direção em que você muda os óculos para ver um fóton, o parceiro correlacionado desse fóton sempre adota uma polarização ao longo do mesmo eixo, pouco importando onde está e a qual distância. De que modo o fóton sabe para onde orientar-se, a menos que de alguma maneira esteja recebendo notícias do parceiro? E como pode ouvir instantaneamente, desafiando o limite da velocidade da luz imposto aos sinais? É muito irritante, escreveu Erwin Schrödinger em 1935, que a teoria quântica permita a um sistema ser dirigido ou pilotado para um ou outro tipo de estado, à mercê do experimentador, apesar de ele não ter acesso ao mesmo. Nos últimos 50 anos, realistas materialistas preocuparam-se com a implicação para a filosofia que adotam dessas fortes correlações entre objetos quânticos. Até bem pouco tempo, eles podiam ainda argumentar que um sinal local entre os fótons, para nós desconhecido, mediava a influência, que por isso obedecia rigorosamente ao realismo. Alan Aspect e seus colaboradores, porém, provaram em um experimento revolucionário que a influência era instantânea, ocorrendo sem intermediação de qualquer sinal local. Como exemplo, suponhamos que estamos tirando cartas de um baralho. Um amigo, sentado de costas para nós, diz para outras pessoas quais as cartas que estamos tirando e acerta todas as vezes. Inicialmente, essa correlação entre nós dois poderia ser profundamente desconcertante para possíveis espectadores. No fim, contudo, eles descobririam que, de alguma maneira, estamos enviando um sinal local ao amigo. É assim que funcionam muitos dos chamados truques de mágica. Suponhamos agora que as condições são organizadas de tal maneira que não há tempo para trocarmos um sinal com o amigo. Ainda assim,
A mágica correlacionada, o fato de tirarmos a carta e ele dizer corretamente qual é ela, continua a acontecer. Este foi o resultado estranho e de altas consequências do experimento de Alan Aspect. Ele usou fótons de polarização correlacionada que emergiam em direções opostas, a partir de uma fonte de átomos de cálcio. Um detector foi colocado na trilha de cada feixe de fótons. O aspecto crucial do experimento, e que lhe tornou a conclusão irrefutável, foi a inclusão de um interruptor que, na verdade, mudava a direção da polarização de um dos detectores a cada 10 bilionésimos de segundo, tempo mais curto do que o tempo de viagem da luz ou de qualquer outro sinal local entre duas localizações de detectores. Ainda assim, a mudança da direção de polarização do detector dotado de interruptor mudava o resultado da medição na outra localização, exatamente como a mecânica quântica dizia que deveria acontecer. De que maneira a informação sobre a mudança na direção do detector passava de um fóton para seu parceiro correlacionado? Certamente, não por meio de sinais locais. Não havia tempo suficiente para isso. Como explicar esse fato? Vamos pensar na comparação feita por Pagels entre a realidade e um baralho. Os resultados do experimento de Aspect assemelham-se a puxar cartas de um baralho em Nova York e cartas idênticas serem tiradas em Tóquio. Impõe-se uma pergunta: o mistério da não localidade está nas próprias cartas ou a consciência do observador entra também em jogo? Realistas materialistas admitem relutantemente que objetos quânticos mantêm correlações não locais e que, se estudarmos a sério o cenário do colapso, o colapso quântico terá forçosamente de ser de natureza não local. Eles, contudo, recusam-se a reconhecer a importância desse fato e, assim, ignoram o aspecto mais importante da nova física. Uma das maneiras de solucionar o paradoxo EPR consiste em postular a existência de um éter por trás do cenário espaço-tempo, onde ocorreriam sinais mais rápidos do que a luz, superluminosos. Essa solução, no entanto, implicaria renunciar também à localidade e ao materialismo, e por isso é inaceitável para a maioria dos físicos. Além disso, os sinais superluminosos tornariam possível viagens no tempo ao passado, perspectiva esta que incomoda, e por bons motivos. A interpretação óbvia do experimento de Aspect é a minha favorita. De acordo com a interpretação idealista, é o fato de observarmos que produz o colapso da função de onda de um dos dois fótons correlacionados no experimento, obrigando-o a assumir uma certa polarização. A função de onda do fóton parceiro correlacionado também entra imediatamente em colapso. Uma consciência que pode produzir instantaneamente o colapso à distância da função de onda de um fóton terá de ser em si não local, ou transcendente. Em vez de considerar a não localidade como uma propriedade mediada por sinais superluminosos, portanto, o idealista postula que a não localidade é um aspecto essencial do colapso da função de onda do sistema correlacionado, e, portanto, uma característica da consciência. O palpite de Einstein sobre a incompleteza da mecânica quântica, palpite esse que era a hipótese de trabalho do paradoxo EPR, gerou resultados espantosos. A intuição de um gênio é frequentemente frutífera de maneiras inesperadas, que pouco tem a ver com os detalhes da teoria da pessoa em causa. Lembro-me a propósito de uma história sufista. O Mullah Nasruddin foi certa vez cercado por um bando de arruaceiros que lhe queriam tomar os sapatos. Tentando confundir o Mullah, um dos arruaceiros disse, apontando para uma árvore: "Mullah, ninguém pode subir naquela árvore." "Claro que alguém pode. Vou mostrar a vocês", disse o Mullah, pegando a isca. Inicialmente, ele pensou em deixar os sapatos no chão enquanto subia na árvore, mas, refletindo melhor, amarrou-os juntos e pendurou-os no pescoço. Em seguida, começou a subir. Os rapazes ficaram desanimados. "Por que está levando os sapatos?" gritou um deles. "Oh, não sei. Talvez haja uma estrada lá em cima e posso precisar deles", gritou em resposta o Mullah. A intuição do Mullah lhe disse que os arruaceiros poderiam tentar roubar-lhe os sapatos. A intuição de Einstein disse-lhe que a teoria quântica poderia ser incompleta, porque não conseguia explicar elétrons correlacionados. E se o Mullah descobrisse que havia uma estrada no alto da árvore, afinal de contas? Este foi, na verdade, o resultado do estudo experimental de Aspect sobre o paradoxo EPR.
dobra o sino pelo realismo materialista. O paradoxo do experimento de Aspect é o colapso não local. Poderemos evitá-lo ao supor que os pares de fótons no experimento são emitidos com alinhamento claro de seus eixos de polarização? Embora esse fato seja impossível na mecânica quântica probabilística, poderíamos presumir que variáveis ocultas fizessem esse trabalho. Se essa solução eliminar a não localidade, poderemos salvar o realismo materialista invocando variáveis ocultas? Não podemos. A prova nesse sentido é dada pelo Teorema de Bell, nome dado em homenagem ao físico John Bell, que o descobriu, e que mostra que nem mesmo variáveis ocultas poderiam salvar o realismo materialista. As variáveis ocultas que Einstein tinha esperança que explicassem o paradoxo EPR e reinstalassem em seu lugar o realismo materialista foram, claro, concebidas para serem consistentes com o princípio de localidade. Deveriam atuar de uma forma local, como agentes causais, sobre objetos quânticos, e sua influência viajaria através do espaço-tempo com uma velocidade finita durante tempo finito. A localidade de variáveis ocultas é compatível com a teoria da relatividade e com a crença determinista em causa e efeito local, mas não compatível com os dados experimentais. Coube a John Bell sugerir um conjunto de relações matemáticas para submeter a teste a localidade das variáveis ocultas. Embora não fossem equações, eram quase tão boas como elas. Elas descreviam um tipo de relação chamada desigualdades. Ver referência 6. O experimento de Aspect, além de provar que nenhum sinal local servia de mediador das conexões entre fótons EPR correlacionados, mostrou também que as desigualdades postuladas por Bell não se sustentam no caso de sistemas físicos reais. O experimento de Aspect, portanto, refutava a localidade de variáveis ocultas. No que não é uma coincidência, a mecânica quântica prediz também que desigualdades não se sustentam no caso de sistemas quânticos. O Teorema de Bell estabelece que as variáveis ocultas, para serem compatíveis com a mecânica quântica e com o experimento como se viu, terão de ser não locais. Note o tratamento simples, curto e elegante que o físico Nick Herbert deu à desigualdade de Bell. Dois feixes de fótons correlacionados por polarização movem-se em direções opostas a partir de uma dada fonte. Os parceiros do par correlacionado de fótons são Joe e Mo, J e M. Dois experimentadores se posicionam para observar o grupo J e o grupo M, armados com detectores feitos de cristais de calcita que servem como seus óculos Polaroid. Vamos chamar esses cristais de calcita de detector J e detector M, figura 3. Da mesma maneira que no experimento mostrado na figura 2, em todas as ocasiões em que o detector J e o detector M são colocados paralelos entre si, isto é, com eixos de polarização paralelos, a qualquer que seja o ângulo em relação à vertical, ambos os observadores veem um dos fótons correlacionados. Quando um dos detectores é colocado a 90 graus do outro, se um observador vê um fóton, o outro não vê o parceiro correlacionado. Por definição, se um observador vê um fóton, a polarização do mesmo acompanha o eixo de polarização de seu detector de cristal de calcita, polarização esta denotada por A, mas se um observador não vê o fóton, a conclusão é que o fóton está polarizado perpendicularmente ao eixo de polarização de seu cristal de calcita, polarização esta denotada por P. Notem que agora, com variáveis ocultas, estamos permitindo que os fótons tenham eixos de polarização correlacionada definidos independentemente de nossas observações. Este é o ponto crucial. Com variáveis ocultas, os fótons têm atributos predispostos. Dessa maneira, uma sequência sincronizada típica de detecção efetuada por dois observadores distantes, com direções paralelas de seus detectores, mostrará um padrão de acerto perfeito, como o seguinte: Joe, AP, A, AP, P, AP, AP, A, AP, AP, PP, Moi, AP, A, AP, P, AP, AP, A, AP, AP, PP. Com os detectores colocados em ângulos retos, veremos uma sequência perfeita de erros, tal como Joe, P, AP, A, AP, AP, P, A, AP, AP, P, P, Amoe, AP, AP, P, AP, A, AP, P, P, AP, A, AP.
Nenhum desses resultados surpreende mais. Uma vez que as polarizações dos fótons são nesse momento predispostas, não há colapso envolvido. Note que os feixes individuais são despolarizados, porque em uma sequência longa, cada observador vê uma mistura de 50-50 de fótons A e P. Podemos definir uma quantidade. Correlação de polarização. Polarization Correlation, ou PC, que depende do ângulo existente entre os detectores. Obviamente, se os detectores estiverem exatamente no mesmo ângulo, PC era mais no 1, temos uma correlação perfeita. Se estão em ângulos retos, PC a 0, temos uma anticorrelação perfeita. Neste ponto, Bell formulou a seguinte pergunta: qual o valor de PC para um ângulo intermediário? Obviamente, o valor tende a se situar entre 0 e 1. Suponhamos que para o ângulo A, o valor de PC é de 3,4. Isso significa que, com tal colocação dos detectores, figura 31b, no caso de cada 4 pares de fótons, o número de acertos, em média, é de 3, e o de erros é de 1, como na sequência de detecção seguinte: Joe, APPPPA, PPAPA, APAAA, Moe, APAPPA, APAPPAPAPA. Se pensarmos em polarizações como mensagens de código binário, as mensagens não são mais as mesmas para os dois observadores. Há um erro na mensagem de Moe, em comparação com a de Joe, de 1 em cada 4 observações. Um exemplo da relação de desigualdade descrita por Bell torna-se agora claro. Comecemos com ambos os detectores em paralelo. As sequências observadas agora são idênticas. Mudemos a colocação de Moe em um ângulo A, figura 31b, e as sequências deixam de ser as mesmas. Nesse momento, elas contêm erros, em média, um erro em cada 4 observações. De idêntica maneira, voltemos à posição paralela e, dessa vez, mudemos a colocação de Joe no mesmo ângulo A, figura 31c. Mais uma vez, ocorrerá, em média, um erro a cada 4 observações. Este resultado nada tem a ver com a distância que separa os dois detectores e observadores. Um deles poderia estar em Nova York e o outro em Los Angeles, com a fonte em algum lugar entre eles. Se o princípio de localidade é válido, se as variáveis ocultas postuladas que levam os fótons a tomar o eixo de polarização particular exigido pela situação são locais, podemos dizer o seguinte com absoluta certeza: o que fazemos com o detector de Joe em nada pode alterar a mensagem de Moe, pelo menos não instantaneamente, e vice-versa. Dessa maneira, após começar com orientações paralelas, se o observador Joe gira o detector do mesmo nome no ângulo A, e se ao mesmo tempo o observador Moe gira o detector Moe na direção oposta e no mesmo ângulo, de modo que os dois detectores se encontram nesse momento no ângulo 2A, figura 3D, qual será a taxa de erro? Se for válida a localidade das variáveis ocultas, cada manobra ocasionará uma taxa de erro de 1 em cada 4 observações, de modo que a taxa total de erro será de 2 em 4. Não obstante, pode acontecer que, de vez em quando, o erro de Joe cancele o de Moe. Dessa maneira, a taxa de erro será menor do que ou igual a 2,4, uma desigualdade de Bell. A mecânica quântica, no entanto, prognostica uma taxa de erro de 3,4, uma desigualdade de Bell. A mecânica quântica, no entanto, prevê uma taxa de erro de 3,4, a prova da qual está além do escopo deste livro. E o teorema de Bell é o seguinte: uma teoria de variáveis locais ocultas é incompatível com a mecânica quântica. Figura 31. Maneira como surge uma desigualdade de Bell. Se as variáveis ocultas são locais, a taxa de erro, o desvio da correlação perfeita, no arranjo D, deveria ser, no máximo, a soma das taxas de erro dos dois arranjos mostrados em B e C. As desigualdades de Bell, note-se, foram investigadas experimentalmente. Em 1972, dois cientistas de Berkeley, John Clauser e Stuart Friedman, descobriram que as desigualdades são, na verdade, violadas e que a mecânica quântica é confirmada. Em seguida, Aspect provou em experimento que não poderá haver absolutamente sinais locais entre os dois detectores. Note-se ainda como o trabalho de Bell e o de Bohm também, uma vez que seu trabalho inspirou a ideia de medir a correlação da polarização,
abriu caminho para o experimento de Aspect, que provou a não localidade da mecânica quântica. Agora, o leitor compreenderá por que, em uma conferência de físicos em 1985, um grupo deles cantou, com a música de Jingle Bells, o seguinte jingle: Singlet Bomb, Singlet Bell Singlet all the way. Oh, what fun is to count correlations every day. De acordo com o teorema de Bell e o experimento de Aspect, se existem, as variáveis ocultas devem ser capazes de afetar instantaneamente objetos quânticos correlacionados, mesmo que eles estejam separados por uma galáxia inteira. No experimento de Aspect, quando um experimentador muda a direção de seu detector, variáveis ocultas manipulam não só o fóton que chega a esse detector, mas também seu parceiro distante. As variáveis ocultas podem agir não localmente. O teorema de Bell arrasa o dogma de causa local, efeito local da física clássica. Mesmo que se postulem variáveis ocultas para formular uma interpretação causal da mecânica quântica, como faz David Bohm, essas variáveis terão de ser não locais. David Bohm compara o experimento de Aspect a um peixe que é visto como duas imagens diferentes em dois diferentes receptores de televisão. O que quer que um peixe faça, o outro faz também. Se for suposto que as imagens do peixe constituem a realidade primária, esse fato parece estranho, embora, em termos do peixe real, tudo isso seja muito simples. A analogia de Bohm lembra a alegoria de Platão, de imagens na caverna, mas com uma diferença. Na teoria de Bohm, a luz que projeta a imagem do peixe real não é a luz da consciência criativa, mas a de variáveis frias, causais, ocultas. Segundo Bohm, o que acontece no espaço-tempo é determinado pelo que acontece em uma realidade não local, além do espaço-tempo. Se este fosse o caso, então nosso livre-arbítrio e criatividade seriam, em última análise, ilusões, e não haveria um significado real no drama humano. A interpretação idealista promete justamente o oposto. A vida está permeada de significado. O que acontece lembra um pouco a diferença entre um filme e uma improvisação no palco. A ação e o diálogo no filme são fixos e determinados. Na improvisação ao vivo, porém, variações são possíveis. De acordo com a interpretação idealista, a violação das desigualdades descritas por Bell implica correlação não local entre os fótons. Não há a menor necessidade de variáveis ocultas como explicação. Claro, para gerar o colapso da função de onda de fótons correlacionados não locais, a consciência terá de agir não localmente. Voltando à analogia de Bohm do peixe e de suas imagens em dois receptores de televisão, a interpretação idealista concorda com ele no sentido de que o peixe existe em uma diferente ordem de realidade. Essa ordem, contudo, é uma ordem transcendente na consciência. O peixe real é uma forma-possibilidade já existente na consciência. No ato de observação, as imagens do peixe surgem simultaneamente no mundo da manifestação como a experiência subjetiva da observação. Vejamos outra faceta do experimento de Aspect. Esse experimento e o conceito de não localidade quântica permitiram que algumas pessoas alimentassem a esperança de que, de alguma maneira, estaria envolvida uma violação do princípio da causalidade, a ideia de que a causa precede o efeito. Não necessariamente. Uma vez que cada observador no experimento de Aspect vê sempre uma mistura aleatória de 50-50 de A's e P's, jamais poderíamos enviar uma mensagem por meio deles. A correlação que vemos entre os dados dos dois observadores aparece depois de compararmos os dois conjuntos. Só então o significado surge em nossa mente. Por isso, o que o teorema de Bell e o experimento de Aspect implicam não é uma violação da causalidade, mas que eventos que ocorrem simultaneamente em nosso mundo de espaço-tempo podem ser relacionados significativamente com uma causa comum que reside em um reino não local fora do espaço e do tempo. Essa causa comum é o ato do colapso não local produzido pela consciência. O padrão de significado encontrado após o fato é importante e voltará a ser comentado neste livro. O experimento de Aspect, portanto, não indica uma transferência de mensagem, mas uma comunicação na consciência, um compartilhamento inspirado por uma causa comum. O psicólogo Carl Jung
cunhou a palavra sincronicidade para descrever coincidências expressivas experimentadas ocasionalmente por indivíduos. Coincidências que ocorrem sem uma causa, exceto talvez uma causa comum no domínio transcendente. A não localidade do experimento de Aspect ajusta-se perfeitamente à descrição de sincronicidade dada por Jung. Fenômenos síncronos provam a ocorrência simultânea de equivalências expressivas em processos heterogêneos, sem relações causais. Em outras palavras, provam que um conteúdo percebido por um observador pode, na mesma ocasião, ser representado por um evento externo sem qualquer conexão causal. Disso se segue que a psique não pode ser localizada no tempo ou que o espaço é relativo à psique. Jung prossegue dizendo em um insight que cabe considerar espantoso. Uma vez que psique e matéria estão contidos em um único e mesmo mundo e, além disso, estão em contato recíproco contínuo e, em última análise, repousam sobre fatores irrepresentáveis, transcendentes, não só é possível, mas até altamente provável que psique e matéria sejam dois aspectos diferentes da única e mesma coisa. Essa caracterização será útil em nosso estudo do problema cérebro-mente. Se sincronicidade ainda parece um conceito vago, talvez uma historinha nos ajude a compreendê-la. Um rabino cruzava uma praça de cidade quando, inesperadamente, um homem caiu de um terraço em cima dele. Uma vez que a queda foi aparada pelo rabino, nada aconteceu ao homem. O pescoço do pobre rabino, no entanto, foi quebrado. Uma vez que este rabino era um homem sábio e respeitado, que sempre aprendia e ensinava com as experiências de vida, seus discípulos perguntaram: Rabino, que lição há em seu pescoço ter sido quebrado? E ele respondeu: Bem, como vocês ouvem geralmente dizer, assim como plantamos, assim colhemos. Mas olhe só o que me aconteceu. Um homem cai de um terraço e me quebra o pescoço. Alguém semeia e alguém mais colhe. Isso é sincronicidade. Acontece o mesmo com dois fótons ou elétrons correlacionados, ou com qualquer outro sistema quântico. Observe um deles e o outro é afetado instantaneamente, porque uma consciência não local está produzindo sincronicamente o colapso de ambos. Jung tinha um termo para o domínio transcendente da consciência, na qual reside a causa comum de todos os eventos síncronos, o inconsciente coletivo. Foi denominado inconsciente porque, normalmente, não estamos cientes da natureza não local desses eventos. Empiricamente, Jung descobriu que, além do inconsciente pessoal freudiano, há um aspecto coletivo transpessoal de nosso inconsciente que tem de operar fora do espaço-tempo. Tem de ser não local, uma vez que parece ser independente de origem geográfica, cultura ou tempo. As correlações não locais do Teorema de Bell e do experimento de Aspect são coincidências acausais e seu significado, tais como os eventos de sincronicidade, segue o padrão de emergir sempre após o fato, quando os observadores comparam dados. Se essas correlações são exemplos da sincronicidade junguiana, então o aspecto de consciência não local aqui envolvido terá de ser relacionado com o conceito de Jung relativo ao inconsciente coletivo. Nossa consciência não local produz o colapso da onda de um objeto quântico e escolhe o resultado do colapso quando o observamos, mas, habitualmente, escapa-nos a não localidade do colapso e a escolha. Para uma discussão ulterior do assunto, ver o capítulo 14. A física torna-se um elo com a psicologia. Minha interpretação da mecânica quântica abre caminho para a aplicação da física à psicologia. Debate ulterior dessa interpretação talvez seja útil, contudo, uma vez que o atrito do debate produz iluminação. Se não percebemos as ações da consciência não local, ela não será, talvez, outra suposição desnecessária, tal como a das variáveis ocultas. Embora possamos certamente considerar a consciência não local como semelhante às variáveis ocultas, poderíamos com igual facilidade conceder que a interpretação idealista sugere uma nova maneira de focalizar essas variáveis. A consciência não local não constitui parâmetros causais, como os imagina Bohm, mas opera através de nós. Ou, mais corretamente, nós somos a consciência, apenas sutilmente velada, um véu que pode ser penetrado em extensões variadas, como testemunharam místicos através dos séculos.
Além disso, a consciência não local opera não com continuidade causal, mas com descontinuidade criativa, de um momento a outro, de um evento a outro, como acontece quando é gerado o colapso da função de onda do cérebro-mente. A descontinuidade, o salto quântico, é o componente essencial da criatividade, e é precisamente o salto para fora do sistema que se torna necessário para que a consciência veja a si mesma como em autorreferência. Em certa ocasião, a mecânica quântica probabilística estimulou filósofos a examinar com novos olhos o problema do livre-arbítrio. Se acreditamos ainda em materialismo, contudo, a probabilidade fornece apenas uma pálida versão do livre-arbítrio. Quando estamos encalhados em uma encruzilhada em forma de T, que caminho devemos tomar? Nossa escolha livre será determinada por probabilidades mecânicas quânticas ou será resultado de algum determinismo clássico que atua em nosso inconsciente? A diferença simplesmente não é tão importante assim. Há outras situações em que exercemos autêntica liberdade de opção. Vejamos o trabalho criativo. Na criatividade, damos constantemente saltos que nos lançam como de uma catapulta para fora do contexto de nossas experiências passadas. Nesses casos, temos de exercer a liberdade de ficarmos abertos a um novo contexto. Ou pensemos em um caso em que temos de tomar uma decisão moral. A crença religiosa talvez sugira que valores morais devem ser ditados pela autoridade. Ainda assim, examinando com cuidado o processo pelo qual seres humanos tomam decisões morais, descobrimos que a autêntica decisão moral baseada em fé e valores requer autêntica liberdade de opção. A liberdade de mudar o contexto da situação. Como um exemplo, vejamos a luta pela independência em relação aos denominados governos imperiais benevolentes. Levantes violentos convencionais contra governantes tornam-se rapidamente antiéticos, certo? Gandhi conseguiu ainda assim expulsar os britânicos porque pôde mudar o contexto da luta da Índia pela independência ao usar repetidamente sua única arma, a opção criativa. Seus métodos eram protestos não violentos contra os imperialistas e não cooperação com o governo. Métodos éticos, mas também eficazes. Mais importante ainda, consideremos a percepção do significado, que constitui um aspecto comum de numerosos fenômenos interessantes no reino subjetivo. Vemos um livro sobre uma mesa. Uma pessoa pega-o e pronuncia um som sem sentido, atraindo efetivamente nossa atenção para o livro. De repente, compreendemos o significado do comportamento da pessoa. Ela está pronunciando em sua língua a palavra relativa a livro. De que modo o significado dessa ação surgiu em nossa consciência? Ela implica não localidade, um salto para fora de nosso sistema local de espaço-tempo. A natureza extraordinária dessa comunicação talvez não nos seja óbvia, tão conhecida ela é. Imaginemos, no entanto, que somos a jovem Helen Keller, surda e cega desde a infância. Quando Annie Sullivan alternadamente lhe manteve a mão sob a água e escreveu a palavra água na palma de sua mão, Annie estava usando o mesmo contexto de comunicação que no exemplo referente à palavra livro. Helen deve ter pensado que a professora estava louca, até que o significado dos atos dela irrompeu. Até que Helen deu um salto dos contextos em que vivia para um novo contexto. Quando mais nos parece compreensível, mais o universo parece sem sentido, disse Steven Weinberg, Prêmio Nobel de Física, a conclusão de um livro popular sobre cosmologia. Concordamos. Conceitos tais como consciência não local e unitiva e a ideia de colapso não local tornam o universo menos compreensível para o cientista materialista. Esses conceitos, no entanto, tornam também o universo muito mais expressivo para todos os demais. A visão à distância como evento quântico não local. Na interpretação idealista, a observação de correlações não locais quânticas constitui também uma manifestação inconfundível da não localidade da consciência. Poderemos, em vista disso, encontrar corroboração da não localidade quântica em experiências subjetivas? Há tal evidência? Há. Controversa, mas interessante. Suponhamos que a imagem de uma estátua que nunca vimos aparece em nossa mente com tal clareza que poderíamos até desenhá-la. Suponhamos ainda que um amigo nosso está realmente olhando para a estátua no exato momento em que a imagem surge em nossa mente. Isso seria telepatia, ou visão à distância,
e poderia muito bem constituir um exemplo de comunicação por meio de uma consciência não local. Um cientista cético poderia suspeitar que sabíamos de antemão o que nosso amigo estaria vendo. Suponhamos, portanto, que uma dupla de pesquisadores se certificasse com a ajuda de um computador que nem nós, nem nosso amigo, nem os pesquisadores, por falar nisso, saberíamos antecipadamente que objeto seria visto, mas apenas o tempo em que a transmissão telepática ocorreria. O cético poderia ainda objetar que um desenho está sujeito à interpretação. Poderíamos chegar objetivamente à conclusão de que nosso desenho representa o que nosso amigo viu? Em vista disso, os pesquisadores convocam juízes imparciais, ou melhor ainda, um computador, para casar dezenas de nossos desenhos com dezenas de sítios vistos à distância. A correlação ainda se manterá. Esperaríamos que o cientista cético mudasse de opinião sobre a questão da telepatia? Experimentos desse tipo foram realizados em numerosos laboratórios diferentes, com resultados positivos alegados por sujeitos psíquicos e não psíquicos. Por que então a telepatia não foi ainda reconhecida como uma descoberta cientificamente plausível? Uma das razões, do ponto de vista científico, é que os dados sobre percepção extrasensorial, PES, não são rigorosamente replicáveis, ou o são apenas estatisticamente, mas há uma apreensão correlata, a de que se a PES fosse possível, nós seríamos capazes de transferir de alguma maneira mensagens expressivas através da mesma, perspectiva esta que criaria o caos em um mundo bem organizado de causalidade. A razão mais importante para o ceticismo sobre a PES, contudo, talvez seja que ela aparentemente não envolve quaisquer sinais locais enviados aos nossos órgãos dos sentidos e por isso é proibida pelo realismo materialista. Podemos tentar explicar os dados sobre visão à distância como experiências de correlação não local, que surgem em nossa experiência porque nossa mente é quântica. Se precisar fazer isso, suspenda por um momento sua incredulidade. Em termos do experimento de não localidade quântica de Aspect, a questão da PES parece ser de seleção. Apenas os dois psíquicos correlacionados, tais como os dois fótons no experimento de Aspect, compartilham não localmente a informação. Nesse experimento, a escolha da rotina experimental, a fonte dos fótons e o significado atribuído aos dados revelam que os fótons são correlacionados. Analogamente, a correlação dos indivíduos psíquicos no experimento de visão à distância deve estar forçosamente relacionada com a preparação do experimento, a organização do mesmo e o significado atribuído aos dados. A acausalidade e o significado na visão à distância, e talvez na PES em geral, configuram um forte argumento pela interpretação desses fenômenos como eventos de sincronicidade ocasionados por colapso quântico não local. Não podemos obter sob medida sincronicidade ou fenômenos acausais. Lembre-se de que a razão para o colapso quântico não local não entrar em conflito com o princípio da causalidade é que ele evita o ditado de mensagens, e por tudo isso, o mesmo poderia acontecer com a visão à distância. Talvez a comunicação não local entre psíquicos não implique transferência de informação instrumental. A correlação entre a visão à distância por um psíquico e o desenho do objeto pelo psíquico correlato é estatística, e o significado da comunicação só se torna visível depois que o desenho é comparado com o local visto. Analogamente, no experimento de Aspect, o significado da comunicação entre os fótons correlatos só se torna aparente depois de serem comparados os dois conjuntos de observações distantes. Um experimento recente realizado pelo neurofisiologista mexicano Jacobo Greenberg Zilberbaum e seus colaboradores fornece apoio direto à ideia da não localidade em cérebros-mentes humanos. Experimento esse que é o equivalente cerebral ao experimento de Aspect com fótons. Dois sujeitos são instruídos a interagir durante um período de 30 ou 40 minutos, até que começam a sentir que se estabeleceu uma comunicação direta. Ambos entram em seguida em gaiolas de Faraday, espaço fechado metálico que bloqueia todos os sinais eletromagnéticos, separadas. Sem que ele ou sua parceira saibam, a um dos sujeitos é mostrado nesse momento um sinal luminoso piscante, que produz um potencial evocado, uma resposta eletrofisiológica produzida por um estímulo sensorial e medido por EEG, no cérebro estimulado pela luz. Mas, espantosamente, enquanto os parceiros no experimento mantêm a comunicação direta,
O cérebro não estimulado acusa também uma atividade eletrofisiológica denominada potencial de transferência, muito parecida com a forma e força do potencial evocado no cérebro estimulado. Em contraste, sujeitos de controle não demonstram qualquer potencial de transferência. A explicação simples é a não localidade quântica. Os dois cérebros-mentes agem como um sistema correlacionado não localmente. A correlação estabelecida e mantida por meio de consciência não local, em virtude da natureza quântica do cérebro. É importante notar que nenhum dos sujeitos participantes do experimento jamais comunicou qualquer experiência consciente relacionada com o aparecimento do potencial de transferência. Nenhuma informação no nível subjetivo, portanto, foi transferida e tampouco ocorreu qualquer violação do princípio de causalidade. O colapso não local e a semelhança subsequente dos potenciais evocados e transferidos dos sujeitos têm de ser vistos como um ato de sincronicidade. A importância da correlação torna-se clara apenas depois que comparamos os potenciais. Esta situação é semelhante à do experimento de Aspect. Podemos encontrar também prova de não localidade no tempo? Há alguma verdade nos denominados incidentes precognitivos que às vezes se tornam públicos? Há a alegação, por exemplo, de que alguém previu o assassinato de Robert Kennedy. É difícil planejar um experimento de precognição. Por isso mesmo, não vejo muita vantagem em discutir se ou não um certo psíquico teve de fato ou não uma precognição autêntica. Há, contudo, uma análise inteligente do paradoxo do gato de Schrödinger, que, pelo menos falando ingenuamente, necessita da ideia de não localidade no tempo. De acordo com o que dissemos antes sobre a necessidade de a consciência produzir o colapso da dicotomia do gato vivo, morto, o gato permanece no limbo até que o observemos. Suponhamos que colocamos negró de fumo no chão, no lado de fora da gaiola, e providenciamos para que um dispositivo automático abra-a após 1 hora. Suponhamos que chegamos à cena após outra hora e descobrimos o gato ainda vivo. Pergunta: as pegadas do gato aparecerão no negro de fumo? Se aparecem, como foi que ele deixou essas pegadas? 1 hora antes, o gato ainda estava no limbo. A ideia de não localidade no tempo proporciona a maneira mais fácil de resolver um paradoxo como esse, a maneira sugerida no experimento de escolha retardada. Experiências fora do corpo. Haverá outros fenômenos parapsicológicos, além da visão à distância, que possam ser explicados pelo modelo de consciência quântico idealista? Embora seja prematuro dizer categoricamente que existem, há indicações a sugerir que será melhor deixarmos a mente aberta no tocante a essa questão. Numerosas pessoas afirmam que experimentam realmente sair do corpo. Durante essas sortidas, podem entreouvir o que dizem amigos, observar cirurgias a que são submetidos, ou mesmo viajar a locais distantes. Este fenômeno é denominado experiência fora do corpo, Out of Body Experience, OBE. É inegável a semelhança da OBE com uma transmigração do eu da mente para fora do corpo. Mas como é que isso pode acontecer? A coisa toda lembra um bocado o dualismo mente-corpo. A validade da experiência fora do corpo como fenômeno autêntico da consciência conta com um número cada vez maior de crentes. Por exemplo, leiam o Recollections of Death, de Michael Sabom, que contém um estudo importante e sistemático da UBE em conexão com as experiências de quase-morte. Na qualidade de cardiologista, com acesso a fichas clínicas, Sabom contou com a vantagem excepcional de poder confirmar numerosos detalhes técnicos de relatos feitos por sujeitos pacientes de OBE sobre intervenções médicas de urgência realizadas em seus corpos virtualmente mortos. Os sujeitos descreveram com grande exatidão procedimentos que estavam claramente fora dos campos de visão de seu corpo físico. Uma vez que esses sujeitos tinham extensas histórias médicas, com repetidos internamentos em hospitais e experiência com procedimentos hospitalares, não seria de surpreender se estivessem dando palpites bem informados. Com vistas a eliminar essa possibilidade, Sabom usou um grupo de controle de pacientes com histórias médicas semelhantes, incluindo crises de quase-morte, mas que não experimentaram OBS. Quando solicitados a descrever o que pensavam que acontecera na sala de emergência, enquanto se encontravam em condições de quase-morte,
Os pacientes de controle fizeram relatos com numerosos erros e correlações muito escassas, mesmo de uma maneira geral com os fatos realmente acontecidos. Inicialmente cético, Sabon tomou grande cuidado ao conduzir as investigações e avaliar os resultados, de acordo com os rigorosos padrões da metodologia dos laboratórios de psicologia modernos. Pode a mente realmente deixar o corpo? Em experiências psíquicas do tipo OB, parece certamente que isso acontece. Essa indagação legítima não pode ser ignorada arrogantemente, mencionando-se alucinação como cientistas materialistas, com fixidez no princípio de localidade, costumam às vezes fazer. Sabon, que pesquisou extensamente a questão de a OB ser ou não alucinação, diz o seguinte: ao contrário da experiência de quase morte, Near Death Experience, NDE, as alucinações autoscópicas, autovisualização, consistem de 1. O corpo físico, o original, perceber a imagem projetada, o duplo. 2. Envolver interação direta entre o original e o duplo. 3. Ser percebidas como irreais. E 4. Provocar geralmente emoções negativas. Por essas razões, a alucinação autoscópica não parece ser uma explicação plausível da NDE. Para ser inteiramente franco, quando tomei conhecimento da OBE, em princípios da década de 1980, fiquei impressionado com essa e outras pesquisas e comecei a procurar uma maneira alternativa de encarar o fenômeno que me permitisse explicá-lo em um contexto científico, sem recorrer à alucinação nem à transmigração da mente. Por alguma razão, mentes desencarnadas ou corpos astrais, como são chamados, em alguns círculos observando seus corpos físicos numa mesa de operação, eram para mim uma explicação comum e simplista de um fenômeno que eu só poderia aceitar como percepção subjetiva de uma ilusão de óptica. Um exemplo de ilusão de óptica comum pode tornar clara a distinção. Sempre me senti fascinado com a ilusão da Lua. O fato de a Lua no horizonte parecer na natureza muito maior ao olho do que em uma fotografia. Experimentos detalhados realizados por cientistas, bem como meus estudos despretensiosos sobre o fenômeno, convenceram-me de que o que acontece é uma ilusão de tamanho. Quando a Lua está no horizonte, o cérebro é enganado e levado a percebê-la como estando a uma distância maior do que quando ela está alta no firmamento. O cérebro, em consequência, compensa, fazendo com que a imagem pareça maior. Continuei obcecado com a ideia de que a OB teria de ser algum tipo de ilusão. Mas do quê? Entre mentes, eu estava lendo também a literatura pertinente à visão à distância. Subitamente, ocorreu-me que a OBE teria de ser uma construção ilusória desse tipo de visão, que é a visão não local fora de nosso campo de visão físico. Objetivamente, era isso o que faziam os sujeitos da quase morte estudados por Sabon. Mas por que a ilusão de estar fora do corpo? Quando veem ou ouvem alguma coisa fora de seu campo de percepção sensorial, crianças muito jovens enfrentam uma dificuldade inversa à experimentada pelo adulto que vê à distância. A dificuldade da criança a de externalizar o universo decorre do fato de que toda a nossa percepção do mundo externo ocorre realmente dentro de nossa cabeça, uma vez que as imagens ópticas e auditivas são formadas no interior do cérebro. Aos poucos, usando extensamente os sentidos do tato e do paladar, crianças aprendem a externalizar o mundo. Desenvolvem discriminações perceptuais que lhes permitem reconhecer efeitos de distância quando veem e escutam. No caso do adulto, a experiência incomum de visão à distância de um objeto situado fora do campo visual terá de produzir muito mais caos cognitivo do que o experimentado pela criança. O sistema de percepção condicionado e enraizado do adulto diz que o objeto está em algum outro lugar e, por conseguinte, ele teria de estar lá para vê-lo. Como na ilusão da Lua, o cérebro é enganado e levado a interpretar a visão distante não local como experiência fora do corpo. Portanto, se o indivíduo está observando a cirurgia a que se submete sob anestesia, sua alma, ou corpo astral, deve estar obrigatoriamente pairando perto do teto ou do outro lado da sala, uma vez que essas são as localizações das quais parece estar presenciando o ato. Logo que compreendi que a OB poderia ser um fenômeno de visão à distância, um véu foi erguido. Havia finalmente uma explicação da OB que poderia acabar com o ceticismo do cientista.
A não localidade de nossa consciência é o elemento fundamental para solucionar o paradoxo. Incidentalmente, se não acreditamos na não localidade da visão à distância e achamos que devem estar em ação alguns tipos de sinais locais que ainda não descobrimos, é bom saber que pesquisadores, especialmente na Rússia, procuraram durante anos esses sinais sem encontrá-los. Alguns dos experimentos realizados exigiam que os psíquicos demonstrassem sua pés quando dentro de gaiolas de Faraday. Essas gaiolas, no entanto, aparentemente não exercem efeito demonstrável sobre a capacidade de pés. Além do mais, sinais locais espalham-se a partir da fonte emissora pelo espaço circundante, e por isso, a intensidade em um ponto longe da fonte diminui com a distância. Quanto mais longe o ponto, menos intenso o sinal que lhe chega. Em contraste, na comunicação não local, essa atenuação não ocorre. Uma vez que a prova indica que não há atenuação com o espaço na visão à distância, esta tem de ser de natureza não local. É lógico concluir, portanto, que fenômenos psíquicos, como a visão à distância e experiências fora do corpo, constituem exemplos de operação não local da consciência. Toda e qualquer tentativa de explicar um fenômeno não compreendido, simplesmente dizendo que se trata de uma alucinação, torna-se irrelevante, quando uma teoria científica coerente pode ser aplicada. A mecânica quântica dá sustento a tal teoria, ao fornecer apoio crucial para o caso da não localidade da consciência, e lança um desafio empírico ao dogma da localidade como princípio limitador universal. Talvez ainda mais surpreendente, a tese não local da consciência soluciona paradoxos não só da percepção extrasensorial, mas também da percepção comum, conforme veremos no capítulo seguinte. É provável, à medida que se torna claro que o Teorema de Bell e o experimento de Aspect tocaram os dobres de finados do realismo materialista, que acabe a resistência do cientista à aceitação da validade de experimentos de visão à distância e outros fenômenos parapsicológicos. Em um encontro recente da Sociedade de Física, entreouviu-se um cientista dizer a outro: "Todo aquele que não ficar incomodado com o Teorema de Bell deve ter pedras dentro da cabeça." Ainda mais encorajador, uma pesquisa de opinião feita entre físicos em uma conferência revelou que nada menos de 39% deles sentiam-se realmente incomodados com o Teorema de Bell. Diante de uma percentagem tão alta de cientistas incomodados, poderemos muito bem esperar que o paradigma idealista da física tenha a oportunidade de obter uma audiência imparcial. Aprofundamos a consciência como o sujeito que escolhe, validando o opto, ergo sum. O colapso quântico e a não localidade comprovam que nossa mente transcende o espaço-tempo, ligando a ciência à sincronicidade e à experiência humana. Para continuar esta jornada de conhecimento profundo e lógica espiritual, curta este vídeo e compartilhe com quem busca a verdade do universo autoconsciente. Sua inscrição e seus comentários são essenciais para que esta mensagem vital alcance mais buscadores. Encontre a playlist completa com todos os capítulos deste audiolivro na descrição. Obrigado por assistir.